Olá, você. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje iremos estudar um pouco de história da filosofia e de história das religiões. Nosso assunto de hoje será o maniqueísmo e mani, e, é claro, aquilo que diz respeito à sua doutrina religiosa considerado uma seita, a seita do maniqueísmo. Para tanto, eu vou usar basicamente três referências bibliográficas. O nosso dicionário de filosofia, do professor Danilo Marcondes, que já está bem surrado aqui pela quantidade de vezes que eu o utilizo. Vou usar o livro As Confissões, de Santo Agostinho, no qual, no capítulo 3, nós temos a descrição dele, quando ele mostra a sua conversão momentânea ao maniqueísmo e depois também a sua discussão, a sua oposição aos maniqueístas, que, de algum modo, o influenciaram. E também vou usar um dicionário teológico enciclopédico da editora Loyola como suporte para a nossa aula de hoje. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like, ajude o trabalho do professor Carlos Alberto e, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Sem mais delongas, vamos compartilhar os nossos Canvas e iniciar a nossa aula de hoje. No final da aula, faremos uma questão de vestibular discutindo o maniqueísmo e também Santo Agostinho. Esse é o nosso Canva inicial, que coloca a questão: no que consiste o maniqueísmo, de maniqueu ou mani, que influenciou Santo Agostinho, essa seita ligada a esse homem que viveu no século III depois de Cristo. Apresento a vocês aqui o logo que fizemos para o nosso canal e que acompanhará os nossos vídeos daqui em diante. Aí temos Maniqueu, que viveu entre 216 e 274 ou 77 depois de Cristo. Ele que foi basicamente trucidado, esfolado, quando voltou para a Pérsia, onde ele também pregava a sua doutrina. Tecnicamente, numa visão bem simples, o maniqueísmo, segundo o professor Danilo Marcondes, consiste nisso. Em um sentido genérico, o maniqueísmo é uma visão maniqueísta, claro, é aquela que reduz a consideração de uma realidade a uma oposição simplista entre algo que representaria o bem e algo que representaria o mal. É uma dicotomia bem e mal. Numa visão mais simples, mas a gente vai tentar, claro, aprofundar esse entendimento aqui. Vamos ao próximo Canva. O maniqueísmo espalhou-se principalmente na Pérsia, no Egito, na África do Norte e também na Itália, sobretudo no século III. Ele é considerado uma seita. O filósofo romeno, historiador das religiões, Mircea Eliade, faz uma boa distinção entre uma religião instituída e uma seita. Entre outras coisas, uma seita tende a negar a instituição do próprio Estado. O maniqueísmo será considerado depois, ao longo da história, como uma seita religiosa. Não estou aqui para desqualificar o próprio maniqueísmo, mas sim para que nós possamos entendê-lo e, entendendo o maniqueísmo, também entender melhor o cristianismo e, em especial, Santo Agostinho e o seu pensamento. Essa seita foi fundada por Maniqueu ou Menes. Na visão do maniqueísmo,
essa religião ela completa algo que Jesus Cristo deixou de apresentar, deixou de colocar para os seus, para os homens. Maniqueu era filho de um príncipe parta, o Império Parta, que foi muito forte entre o século III a.C. e o século III depois de Cristo. Sua esposa era judia cristã. E aí, claro, o maniqueísmo ele tem alguma coisa como uma síntese entre os conceitos do judaísmo e do cristianismo e também das religiões indo-iranianas. Maniqueu foi, ao longo, né, da sua vida, perseguido pelo rei e pelos magos de seu país, a Pérsia, como já apontei para vocês. Teve de refugiar-se na Macedônia. Depois, voltou à sua pátria, onde foi esfolado vivo, executado, atirado às feras. O maniqueísmo misturava as doutrinas de Zoroastro, somente para lembrar, é um profeta e um poeta do Irã. Ele é também chamado de Zaratustra. E ele viveu no século VII antes de Cristo. Observe que o zoroastrismo praticava, exercitava a contemplação dos astros. Então, é uma religião que tem algo ligado aí também à astrologia e à astronomia. E aí, é claro que também o maniqueísmo valoriza os astros. Santo Agostinho, aqui nas Confissões, no capítulo 3, que diz muito respeito a esta aula de hoje, ele vai dizer que quando estava ligado ao maniqueísmo, tinha uma certa adoração, um entusiasmo com os astros, mas depois que ele se converte ao cristianismo, ou melhor, Santo Agostinho se reconverte ao cristianismo, ele vai dizer que todos os astros são criações, obras da graça de Deus. Voltemos. O maniqueísmo misturava, então, as doutrinas do Zoroastro, que a gente viu aqui, com o cristianismo. Eis os pontos principais da doutrina maniqueísta. Desde toda a eternidade, existem dois princípios, o bem e o mal. Então, para o maniqueísmo, o mal sempre existiu. Para Santo Agostinho, o mal não pode existir a princípio. O mal só pode ocorrer pela ação do livre-arbítrio do homem que nega aquilo que é bom, que é de Deus. Até porque, se algo é criação de Deus, logo é bom em Santo Agostinho. Então, essa dicotomia do bem e o mal é algo maniqueísta. E a existência do mal, desde sempre, também é algo maniqueísta, mas não pode ser algo ligado ao cristianismo. O primeiro, o bem, que se chama Deus, domina o reino da luz e ele mesmo é luz imaculada, sem erro, sem mácula, sem pecado, que só pela razão e não pelos sentidos se pode perceber. Repare aqui essa crítica aos sentidos também, que a gente vê claramente na filosofia do grego Platão. O segundo é o mal, que é o Satanás, rei das trevas. É mal quanto à sua natureza, desde sempre, pois é matéria infeccionada, mal por natureza. Ambos comunicam a sua substância a outros seres, tanto bem quanto mal, que são bons ou maus, conforme a sua origem, ou seja, é inerente, como Platão fala de uma inerência para o conhecimento, para o bem, né, e etc. Bom, houve uma luta entre o reino da luz e o reino das trevas. Os demônios arrebataram partículas de luz, diz o maniqueísmo, diz Manes. Satanás gerou Adão, isso aqui segundo o maniqueísmo, que junta o zoroastrismo
com o cristianismo, faz uma síntese dos dois ao seu jeito. E comunicou-lhe essas partículas, que seriam as almas dos homens, ou seja, as almas dos homens advêm, portanto, do mal, segundo o maniqueísmo. Deus, para libertar a luz do cativeiro da matéria, criou, por intermédio dos espíritos antagonistas dos demônios, o Sol e a Lua, os astros e a Terra, sendo a Terra o elemento mais corrompido desse modelo dos astros, segundo o maniqueísmo. E depois, no cristianismo, essa ideia como a Terra do pior ou do menos nobre dos 4 elementos também será trabalhado, experimentado na história da própria Igreja no Ocidente. Bom, esta é de matéria inteiramente corrompida a Terra, segundo o maniqueísmo, segundo Manes. Seguindo, o homem compõe-se, segundo o maniqueísmo, de 3 partes: corpo, oriundo do mal, que é do homem, de espírito, que é oriundo de Deus, e de alma insensível, que não está afetada pelos sentidos, mas ela é cheia de maus apetites e é dominada por Satanás, segundo, claro, repito, o maniqueísmo. Deus, então, enviou Jesus Cristo para salvar os homens. O Espírito Santo, segundo Maniqueu, é menor que o Filho, também de substância puríssima. Ele age beneficamente, ao contrário dos domínios que só provocam calamidade. Então, vamos lá. Para o maniqueísmo, a Trindade existe: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No cristianismo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm funções diferentes. Porém, para o maniqueísmo, o Espírito Santo é inferior ao Pai e ao Filho, segundo o maniqueísmo, repito. Cristo tomou um corpo aparente e, por isso, sua morte não foi verdadeira, o que para o cristianismo é uma heresia. O Cristo homem morre, Cristo Deus jamais. Seguindo, Maniqueu dizia-se o enviado de Deus para completar a obra de Cristo, o que para o cristianismo será mais uma heresia. Para o cristianismo, toda a revelação, cristianismo católico, se encerra em Jesus Cristo. Maniqueu, portanto, não poderia completar obra nenhuma. Também na cultura e na religião do islamismo, Maomé ele completa o que Jesus deixou como hiato, o que também, para o cristianismo, repito, vai ser também uma heresia. Vamos adiante. Bom, o maniqueísmo ele vai trabalhar também com uma estrutura apostólica, que aí ele pega algo do cristianismo. Vão percebendo aqui essa síntese, né, que vai fazer o maniqueísmo do zoroastrismo com o cristianismo. Os maniqueístas acreditavam na purificação das almas através de diversos corpos. Deviam, portanto, castigar o corpo e abster-se, quando possível, da matéria. Mais espiritualidade, menos materialidade. Lembra alguma coisa? Claro que sim. Seguindo, os vícios pululam entre os homens. E aí seria necessário que o homem vivesse a esmola, a oração e o jejum. Isso é o fundamento da ética também maniqueísta. A seita maniqueísta, para imitar o colégio apostólico do cristianismo nascente, no século III depois de Cristo, ele vai seguir-se da seguinte maneira: ele vai ter um chefe à sua frente, que no caso é Manes, ou Maniqueu, ele vai ter também 12 ministros, lembrando os 12 apóstolos, 72 bispos, lembrem-se que a igreja fala dos 70 ou os 72, que é o grupo mais amplo
também dos discípulos de Jesus Cristo. E, por fim, os diáconos e os presbíteros, o que vai formar a ideia de um dossel de 5 degraus. Repito, manes, maniqueu, os 12 ministros, referentes aos 12 apóstolos, o grupo maior dos apóstolos de Jesus, 72 bispos, e depois diáconos e presbíteros, formando aí os 5 degraus do dossel maniqueísta. Os maniqueístas, apenas uma boa curiosidade, a celebração do Bema era no fim de fevereiro ou no início de março, quando se celebrava a paixão de Mani, de Maniqueu. Olha o que seria também para o cristianismo, evidentemente, uma heresia. Fechando, eles faziam a celebração da missa, só que sem vinho. Festejavam o domingo, como os cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo, a Sexta-feira Santa e, como disse para vocês, no final de fevereiro ou no início de março, o dia do aniversário da morte de Menes ou de Mani, Maniqueu. Isso é o fundamento mais essencial do maniqueísmo. Bom, como é de costume, em nossas aulas, aqui em Aprendendo a Filosofar, vamos fazer uma questão de vestibular, desta vez da Universidade Estadual do Ceará, como de costume fazemos aqui. Geralmente são questões do Enem, mas essa aqui dizia mais respeito à nossa aula de hoje. Vamos à questão. Agostinho, ou Santo Agostinho, faz um contraponto ao dualismo bem e mal maniqueísta, ao refutar que o mal não existe enquanto ser. Ele refuta o dualismo ontológico da origem do bem e do mal dos maniqueístas e desenvolve a teoria da origem do mal como uma negação do sumo bem, na qual o mal não tem ser, não existe, mas é resultado do livre-arbítrio, da vontade do homem que o utiliza em vista de si mesmo. Ou seja, o mal é moral, o maniqueísmo também é moral, e a filosofia cristã também tem, claro, uma teologia moral. É um ato voluntário do homem ao negar seu ser criador, que é Deus, bem universal, em vista de si mesmo. Então, o homem, em vista de si mesmo, nega o bem, porque o que vem de Deus é bom, é o bem, e aí o homem, pelo livre-arbítrio e pela negação do bem, ele vai originar o mal. Então, o mal é fruto do pecado, segundo Santo Agostinho. Vamos ao comando da questão. Segundo essa passagem, a origem do mal está, segundo Santo Agostinho, dialogando, debatendo e questionando o maniqueísmo. Letra A, da liberdade do homem, dotado por Deus de livre arbítrio. Essa aqui é aquela opção que é o destrator. Ela não está de todo errado, de todo errada, mas teremos aqui uma opção bem mais completa e de acordo com o texto que acabamos de ler. Letra B, na ação sobre os homens, de um ente que personifica o mal. Ora, para Santo Agostinho, vimos aqui nessa aula, o mal em si não existe. Ele é a negação do bem. Letra C, da natureza humana, que, por ser finita, é próxima do mal. Para o maniqueísmo, a natureza humana é má, mas aqui a questão é Santo Agostinho dialogando com o maniqueísmo. E para Santo Agostinho, a natureza em si não é má, porque Deus é bom. E aquilo que é criação de Deus só pode ser algo bom, segundo Santo Agostinho. Letra D, no mau uso do livre-arbítrio, orientado pelo amor próprio. É isso. Em vista de si mesmo, é a frase final que Santo Agostinho coloca aqui para a gente no seu debate com os maniqueístas. O mal só existe por conta do amor próprio do homem, que orienta mal o seu livre-arbítrio, o usa mal e aí permite que o mal
entre no mundo. O mal entra no mundo, segundo Santo Agostinho, pelo pecado da desobediência, que está ali consubstanciado em Adão e Eva, que desobedecem, que tentam desrespeitar a Deus para usar mal, usando mal o seu livre-arbítrio. Então, a opção correta é a letra D. Bom, prezados, amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje, que eu me inspirei basicamente no livro 3 das Confissões de Santo Agostinho e no debate entre ele e os maniqueístas. Em breve, estou fazendo a releitura desse livro, já fiz a leitura desse livro em épocas bem pretéritas, estou agora fazendo a releitura, até por conta do meu mestrado, e eu vou depois debater totalmente esse livro em 3 ou 4 aulas com vocês, para que façamos um estudo aprofundado das Confissões de Santo Agostinho. Mas, bem, por hoje é tudo, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e nos encontraremos na nossa próxima aula aqui em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima aula aqui em nosso canal. Tchau, tchau.